Olá, Aquário, sejam muito bem-vindos ao canal Infate. Se você veio buscar uma mensagem para você, um conselho, uma orientação da espiritualidade sobre o seu caminho ou sobre algum aquariano que você está lidando, com certeza você vai achar uma mensagem até o final desse vídeo. Lembrando que a mensagem pode estar espelhada e a gente pode estar falando sobre alguém que você está lidando e não necessariamente sobre você, ok? Peço por gentileza essa troca gentil, essa troca justa. Deixa sua curtida, se inscreve no canal, compartilha para o canal crescer e a gente levar a mensagem para mais pessoas, tá bom? Obrigada. Vamos pegar aqui a mensagem guia para a mesa de Aquário. Essa leitura é para o momento que você chegou. Aquário, mesa aberta. Nós somos o mundo, abrindo a mesa de Aquário. O fardo. Completude. Nova visão. Repressão. E de fundo, sofrimento. Já vou embaralhar aqui o tarô para a gente poder entender melhor e clarificar essas cartas da mesa de Aquário. Aqui abre, né, com 10 de ouros, na carta do Nós Somos o Mundo, que traz uma integração, uma completude, né, assim como essa carta da completude que está aqui, da peça que faltava, né, talvez um momento onde Aquário, através dessa carta do fardo aqui, né, do 6 de espadas, traz aqui dentro de um conflito interno, talvez haja aqui essa nova visão, onde Aquário consegue se libertar de algumas amarras, de alguns fardos, né, como está ali, em um momento de estresse, de confusão, talvez, de um pouco sobrecarregado, né, um momento de peso, talvez na consciência, talvez emocional, né, precisando aqui desse alívio do Nós Somos o Mundo aqui, do 10 de ouros, né, talvez a gente pode estar falando de família, uma questão familiar, né, ou uma questão de trabalho, né, mas muito sobre realizações, né, realizações pessoais, conquistas, muito relacionado à família também. Vamos entender aqui sobre o que a gente está falando para Aquário, que já abre a mesa com um certo peso, né. Clarifica Nós Somos o Mundo, por favor. E o 10 de ouros se repete. Confirma que esse 10 de ouros com o As de ouros. Mas o que para Nós Somos o Mundo? O que a gente está falando aqui? Oito de espadas. Fundo de deck tinha o eremita. Talvez aqui aquarianos se sentindo um pouco sozinhos dentro de alguma relação familiar ou dentro de suas conquistas, dentro de seus objetivos. Talvez falte um pouco de força, né? Essa carta do fardo aqui me fala sobre um cansaço, né? Sobre precisar de ajuda, mas não alguém que você pede ajuda e essa pessoa se aproveita da situação, sabe? Vejo muito aqui do lado, assim, com essa carta do fardo, que tem uma pessoa em cima da outra aqui, né? Montada nas costas da outra pessoa, né? Pode estar falando aqui sobre cansaço espiritual também, pode estar falando sobre obsessões, né? Essa carta do fardo aqui nesse baralho me traz muito isso também. E aqui, Aquário se sentindo um pouco impossibilitado, né? Um pouco amarrado aqui nessa situação, né? Sem poder agir um pouco, né? Com o eremita traz aqui uma certa paciência, tendo que ter uma certa paciência, me traz a solidão, me traz o tempo das coisas, né? E aqui uma certa pressa para realizar algo aqui, para completar uma situação, completar uma missão, vamos dizer assim, uma conquista que Aquário espera. E aqui as coisas não estão fluindo muito bem, porque existe aqui algumas barreiras e a gente vai entender, porque logo em seguida do nosso... que é uma carta muito boa que abre a mesa, né? Uma conquista, uma realização. Mas ela traz um fardo.
Então, talvez Aquário esteja querendo conquistar algo, mas que essa coisa a ser conquistada traz um certo peso. E a gente vai entender. Só um minuto. Vamos perguntar aqui, clarificar. O fardo. O que é esse fardo que tá nas costas aqui de Aquário? A morte. Mais o quê? Do que a gente tá falando? 7 de espadas. Mais o quê? O rei de espadas. No fundo do deck tinha o 10 de espadas. Cartas pesadas, viu? Cartas pesadas aqui para Aquário com o fardo, tá? Aqui, trazendo aqui uma transformação, né? Que chega aqui através dessa carta do 7 de espadas. É uma carta muito traidora, sabe? Uma carta de coisas injustas, sabe? Injustiças ou você ter que fazer alguma coisa que você não concorda, sabe? O rei de espadas, ele traz essa clareza de objetividade, né? De definições, de planos, de foco, né? Mas aqui existe um cansaço. O fardo está aqui. O fardo está presente, né? Com o cansaço, talvez através aqui de algo que, com a morte, o 10 de espadas, foi finalizado com dor, né? Através de uma sensação de perda, de traição. E essa sensação fica muito clara a partir do momento em que Aquário precisa atingir alguma recompensa, algum foco, algum objetivo, alguma realização aqui, mas essa realização traz todo esse fardo, né? Traz aqui, eu quero isso, mas eu quero sozinho. Talvez a minha família não queira fazer parte disso, ou talvez o meu parceiro ou a minha parceira não queira fazer parte disso. Talvez aqui, para conseguir isso, eu preciso ficar só, né? Tem essas questões também. A gente está começando agora, calma aí, gente. Tem muita carta para abrir aqui ainda. Completude. O que é essa peça que falta aqui para Aquário? Do que a gente está falando com a completude? Nove de ouros. Ás de copas. 5 de espadas. Talvez seja amor próprio, né? A gente pode estar falando aqui de faltar um pouco, porque você está cansado, tem a carta do fardo, porque você se sente exausto, machucado. E aqui parece que o mundo, para você, as pessoas, parece que você se sente indo contra o mundo nesse momento. Parece que você precisa enfrentar muitas pessoas aqui nesse momento para conseguir alcançar os seus objetivos, tá? Você se sente um pouco derrotado ou impedido por alguns sentimentos ou algumas peças que faltam, né? Vamos dizer assim. Nova visão, por favor. Calma, gente. Eu sei que ainda está muito vago, mas a gente vai chegar lá. Eu vou devagar, não tenho pressa. 3 de espadas e a rainha de ouros, com o fundo de deck, a sacerdotisa. Aqui me traz muito essa sensação de enxergar uma situação como merecimento a partir de um momento onde você se sentiu traído por algo, perdido, confuso, machucado, e aí você sente que você merece outras coisas. Tá? Repressão. 10 de paus, confirmando. 10 de paus, 10 de paus. Cansaço extremo. Mais o que? Por esse 10 de paus. Pagem de ouros. Mais o que?
Mais o quê? Ás de paus. Aqui você precisa... Aqui, olha, eu vejo um fim de ciclo, sim. Que lá no começo tem o 10 de espadas. Temos aqui na mesa 10 de ouros. Temos o 10 de paus. Só faltou o 10 de copas, que não saiu, né? Não saiu. Mas muitos fins, né? Abrimos com o 10 de ouros aqui, pedindo, né, que seja um desejo de que esse fim fosse de uma forma mais sutil ou melhor encerrado, sabe? De uma forma mais leve. Até por questões financeiras, talvez para algumas pessoas aqui de Aquário, talvez estejam passando por uma turbulência financeira, né? Ou um fim de um emprego, saiu do emprego, né? Perdeu uma oportunidade muito grande. Ou alguém aqui saindo de casa, né? Querendo ganhar o mundo, mas enfrentando algumas dificuldades, porque, né, tem um pouco de solidão nesse seu querer. De repente você está indo contra a vontade de outras pessoas. E aqui tem muita repressão na mesa, você se sentindo muito amarrado, muito cansado. Gente, às vezes eu leio os comentários e tem gente, ai, nossa, só tem sofrimento, só tem perda, só tem relações. Gente, a vida é feita de quê? Tem coisas maravilhosas, mas é você saber pegar o sofrimento, sai aqui, eu não posso evitar. Eu vou falar que isso aqui é uma coisa feliz? Ah, você está sofrendo porque você vai ser feliz? Não. As cartas que ditam as minhas leituras. Eu não estou lendo porque eu quero. Se o sofrimento está na mesa, eu preciso falar sobre o sofrimento. Se a repressão está na mesa, eu preciso falar sobre a repressão. Tem uma mesa super densa aqui. Sofrimento, fardo, repressão. Você quer que eu fale sobre o quê? Né? Não tem como. E eu acho que você precisa enxergar, e é isso que eu tento fazer aqui através das orientações, os melhores caminhos para enxergar o copo meio cheio. Né? Então, assim, e não meio vazio. Você tentar enxergar o lado bom e melhorar o que não está muito bom, né? Tentar trazer um melhor caminho, uma orientação para essas coisas aqui. E geralmente quando eu abro as mesas é para ajudar quem está precisando com dificuldade mesmo, né? Se todas as mesas que eu fosse abrir aqui fossem sobre coisas maravilhosas, aí eu ia estar vendendo uma ideia errada do meu trabalho, né? Era só para trazer gente para perto. Não é isso que eu vim fazer aqui, né? Eu vim ajudar. Então, a gente está falando aqui sobre uma mesa pesada, sim, tá? Teve um fim aqui, tem um cansaço, sim, tem um sentimento de derrota, sim, tem um momento de faltando um pedaço para Aquário, tem um momento aqui onde talvez exista aqui até uma influência energética muito pesada, que eu já vou perguntar também sobre esse fardo aqui, talvez uma obsessão, ou uma perda energética, um ataque energético, enfim, vou perguntar. Tá? Porque tem aqui cartas importantes para serem perguntadas aqui. 7 de espadas, 10 de espadas, a morte, o fardo. Isso aqui me traz algumas ideias para espiritualidade. E eu quero pegar essa parte espiritual também. Se você não gosta de ver essa parte espiritual, você pula. Quando eu for ler, eu vou te avisar. Mas aqui tem, gente, cartas super densas na mesa. Eremita, rei de espadas, 7 de espadas, morte, 10 de paus, cansaço extremo, 5 de espadas, 3 de espadas, não tem como. Não tem como. Tem aquariano aqui muito cansado. Tem aquariano aqui exausto. Tem aquariano sofrendo. Tem aquariano... Olha que fim de deck, o fundo de deck, 5 de copas. Com 10 de copas e o mago. Como é que você quer que eu fale que isso aqui é bom? Um abandono? Não tem como. Não tem como, sabe? Tem que falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Vou abrir o Lenormand para pedir mais informações aqui sobre esse sentimento de Aquário nesse momento. Porque existe aqui, sim, uma falta de compreensão, tá? Por isso um cansaço. Aquário se sentindo fora. Assim, tô desencaixado do mundo. Tô me sentindo desamparado. Acho que é muito esse termo, desamparo. Porque falta aqui uma peça para encaixar na cabeça de Aquário para conseguir enfrentar os novos desafios que vêm, porque tem aqui uma nova visão, tá? Querendo desamarrar aqui essas peças, essas coisas da repressão aqui, tá? Então vamos entender melhor aqui. Do que a gente está falando para Aquário? Isso foi um fim de relacionamento? Foi um fim de quê? O que Aquário está enfrentando que é tanta repressão? Que repressão é essa que Aquário está enfrentando? Que fins foram esses? Que fardo é esse? É sobre o quê?
Uma torre, gente. Mas o que? Do que a gente está falando? Os pássaros, a cobra, o trevo, a foice e o espelho quebrado. Olha, realmente aqui, o espelho quebrado, com nova visão, traz sentido. Fundo de deck tem a casa, o buquê e o urso e o caixão. Ó, e aqui tem coisas importantes que eu vou deixar aqui. Depois eu leio. Estavam logo em cima. O espelho quebrado é uma falta de expectativa, falta de perspectiva. Ego, vaidade quebrada, né? Frustração. Quando você quebra um espelho, tem o quê? Azar, falta de sorte. Aqui, perda de oportunidade. Aqui tem também, você não consegue se ver. E aqui fala muito sobre essa completude, faltar uma peça, lembra? Aqui tem muito da repressão também, junto nessa carta. Entende? Junto com a foice ela é fim, mas ela também colhe, né? E o que ela está colhendo aqui? Ela colhe frustração. A torre é a carta que fala do espiritual, e a gente pode estar falando aqui, junto com os pássaros, fala muito de Exu na mesa, com a cobra, também esse contato, esse vínculo energético com o outro mundo. Como chama? Um canal. Pronto, achei a palavra. Um canal com a espiritualidade, talvez aqui um canal direto com Exu. Vamos ver depois, tá? A parte espiritual. Agora a gente está falando da parte da vida normal aqui. Vida real. Então aqui traz um afastamento, talvez uma comunicação turbulenta com alguém, né? A carta dos pássaros fala sobre liberdade, e aqui é você preso numa torre, sem liberdade, tentando aqui se transformar com essa cobra, tentando se comunicar, mas não consegue, procurando aqui, ter sorte em alguma coisa, numa questão, mas a foice vem com o espelho quebrado e quebra essa expectativa. Então é Aquário tentando alcançar um objetivo aqui e tendo várias quebras de expectativa, Aqui na parte espiritual a gente pode falando também, de obsessão espiritual, de drenagem energética, porque tem a carta da estrela com a carta do adoecimento, mas também da cura, né? A carta da criança com o chicote e os lírios, trazendo aqui uma nova visão, talvez uma cura energética. E a gente vai falar sobre isso depois, sobre a parte energética e espiritual, tá? Mas aqui tá muito falando sobre cansaço físico, mental, espiritual e quebra de expectativas, tá? Clarifica a carta dos pássaros, por gentileza. Aqui tem a carta da raposa, a carta do duelo, a carta do navio, e virou aqui mais a carta da nuvem e a carta da lua. A mente bem encoberta de pensamentos, de preocupações, de fardos mesmo, como tem lá em cima, tá? E são pesados, tá? São poucos não. O navio é uma carta de grandes mudanças, mas aqui é uma carta de grandes pesos, de assumir muitas responsabilidades, fardos, de novo fardo na mesa. Um peso muito grande que você carrega, que precisa chegar a algum lugar, sabe? E aqui você duelando, aqui no embate, né? E aqui a raposa, você esperando o melhor momento para agir, observando tudo, na espreita de algo, né? Mas aqui também traz, embaixo da carta da espiritualidade, alguém aí sondando a sua energia. Tem uma obsessão aqui sim, tá? Só um minuto. Então aqui existem esses poréns, tá? Eu quero entender, até travei a língua aqui, sobre o que é esse objetivo, essa frustração de Aquário. Deixa eu ver aqui. Vou pegar a Sibila para ver se ela me dá uma informação mais direta. Eu quero entender que objetivo é esse que foi quebrado de Aquário, que fardo é esse que Aquário está suportando e que precisa ser renovado, né? Enxergado aí, ou
conquistado de uma nova forma. Vamos lá. Que fardo é esse que a gente está falando? É sobre o quê? Militar, um objetivo, melancolia, uma coisa que era para ter sido de uma forma, um objetivo que era para ter sido alcançado de uma forma, mas não foi. É você aqui pensando no que poderia ter sido, em como poderia ter sido e querendo tomar uma atitude agora, mas em relação ao quê? A carta do adoecimento. Mais o quê? Consoante surpresa. Foi realmente de uma forma inesperada aqui o que aconteceu, doméstico. No fundo a gente tem a carta, o viúvo, ó, a carta da magia aqui de novo. Mas tem soberba, tem ego, tem vaidade, tem a perda da vaidade, perda dos cuidados, olha. Irresponsabilidade financeira, deslealdade com o dinheiro. Talvez aqui Aquário tenha tido uma perda financeira, aqui traz muito isso, que causou algum problema aqui, tá? E essa perda financeira pode ter vindo através de uma drenagem de energia, pode ter vindo através de uma obsessão, ou de uma demanda, ou alguma coisa espiritual que está causando, uma problemática espiritual causando a perda financeira aí de Aquário, e Aquário se sentindo reprimido por conta de problemas financeiros, tá? Vejo muito disso aqui nesse momento. Vamos entender aqui essa parte. Deixa eu ver aqui o que eu vou perguntar. Porque tem muitas questões aqui que eu quero perguntar e eu quero entender qual é o melhor momento, sabe? Vou pegar aqui o tarô egípcio para entender essa questão financeira de Aquário. E vou abrir o tarô de novo depois, porque eu quero entender essa questão financeira, tá? Quais são esses problemas financeiros que Aquário enfrentou aqui? E por quê? Ilusão, testemunho, aprendizagem, a tecelã, fundo de deck, oferenda. Talvez aqui, exame, cooperação, revelação e o pendurado depois. Generosidade. Olha a carta, olha aqui, o diabo junto com a estrela. Generosidade depois e o inesperado. Comunhão, veemência, persuasão. Alguém te convenceu a gastar um dinheiro aqui. Talvez tenha tido um golpe. Ou alguém aqui convenceu o Aquário a fazer um gasto que não estava previsto. E aí perdeu-se um dinheiro aqui. Perdeu-se ou um bem ou um dinheiro. Talvez Aquário tenha tido que sair de casa. Lembra que eu falei lá no começo? E perdeu aqui moradia. Ou vai ter que fazer uma mudança por causa de um fim de um relacionamento e acaba que não consegue ficar na casa, sabe? Precisa voltar para sua casa original. E isso traz desgaste, isso traz um fardo de novo, do tipo, putz, vou ter que voltar para casa de família, sabe? E voltar a estaca zero, tá? Mas aqui com esse fundo de deck aqui, o exame, cooperação, revelação, apostolado, que é o pendurado, tá? Generosidade, esperança, vou até botar aqui em cima, esperança e paixão, que é a carta do diabo. Com o inesperado, domesticidade. Gente, domesticidade. Olha aqui essa carta. É uma pessoa adestrando, né, domando, domestificando um bicho que é selvagem, né, ou que tem instintos, enfim. É você colocando ele ali no cabresto, né, como dizem. E essa carta junto com diabo, esperança aqui, que é a carta da espiritualidade da estrela, com inesperado, aqui tem oferenda. Não tem, gente, como?
Alguém sofreu um ataque energético aqui. E isso, alguém enviando coisas para você, fazendo com que seu financeiro fique uma zona. E aqui tiveram perdas significativas, tá, Aquário? Vou perguntar aqui na parte espiritual agora. Quem não quiser, pula. Passa para a próxima. Porque eu vou falar de espiritualidade aqui agora. Quero entender o que aconteceu no campo espiritual aqui de Aquário para estarem acontecendo essas perdas financeiras, essa falta de encaixe na vida, né? Esse cansaço extremo, esse fardo, sofrimento. Que obsessão é essa? Ou que drenagem energética? Que energia é essa que está sobre a vida de alguns aquarianos aqui que vejo nesse momento? Por gentileza. Olha a luz vermelha acesa, saiu de cara. Ah, gente, pô, pelo amor de Deus. A vela. Aqui tem magia sim. Com a luz vermelha, alerta para situações perigosas, pensamentos negativos, enfim. E a vela, magia espiritual. Tá aqui. Tá comprovado. Mas foi que tipo de magia? Por quê? O que aconteceu aqui? Me fala mais sobre isso, por favor. Perfil de um homem. Esposo, amante, ou consulente. Uma figura masculina. A taça servida pela mão que porta o anel de cobra. Refere-se a traições. Deve-se observar as cartas que rodeiam para identificar de onde vêm essas traições. Mas o quê? O triângulo e o ovo. Mudanças em qualquer aspecto da vida. E aqui de fundo de deck, a lua refletida no mar, provas na vida do consulente, a ferradura, sorte, dinheiro, né? Aqui a perda financeira, né? Que a gente já falou. Gente, aqui as moedas, logo depois, ó. Dinheiro. Aqui alguém fez alguma coisa, tá? Pra atrasar aqui a sua relação. Pode ser com uma figura masculina, enfim. E para afastar mesmo, tá? E para atrasar a tua vida financeira. Essa é a questão aqui. Para ver uma mudança, haver uma traição e você sofrer uma perda financeira, ou através dessa traição você sofreu uma perda financeira porque essa pessoa de repente sabia que você se separando, você ia ficar com problemas financeiros, tá? Então existe aqui uma magia feita assim, tá? E aí você procure saber em algum lugar de sua confiança, com alguma pessoa de sua confiança, como você lida com isso, como você desfaz isso, como você quebra isso, aumentando suas proteções, suas rezas, seus banhos, suas defumações, seu contato com a espiritualidade, enfim. Mas foi feito sim, tá? Vou tentar entender aqui. Por quem, por quê. Mas tem sim. Para alguns, tem sim. Se você não é essa pessoa, espera então o final do vídeo, porque aqui a gente está falando para quem tem, ok? A parte da galera aqui está com uma energia densa nas costas, como essa carta do fardo. De onde parte essa energia ruim aqui que foi enviada para o Aquário? Mas o quê? Pode ser uma figura materna, tá? Pode ser uma mãe ou pode ser uma mulher que é mãe, que você conhece, tá? Uma pessoa que é obcecada na sua vida. Tem aqui uma obsessão sim, tá? E muito por conta, olha só. Muito por conta do seu relacionamento, tá? Talvez uma pessoa que seja... Ou é sua sogra, ou é alguém que é mãe e você conhece, tá? E é alguém aqui que estava interessada em destruir o seu casamento, em adoecer a sua relação. A torre aqui, que é a carta de destruição mesmo, carta da raposa no fundo, carta de traição, tá? Várias, ó, anel com o espelho quebrado e foice. É para findar a relação mesmo, ó. A rosa com a estrela aqui e o raio com o rato, com a montanha. Todas as cartas de corte, de perda, de fim, de relação aqui.
Pode ser alguém que você já encerrou uma relação, tipo de amizade, alguma mulher que era sua amiga e que não gostou muito de como isso aqui foi encerrado, tá? Pode ser essa pessoa. Então você adeque aí ao seu momento e tome suas devidas precauções para que isso possa ser retirado da sua vida, ok? Vamos ver mais o que tem para a vida de Aquário aqui? Vou pegar o tarô. Para ver o que mais que tem aqui para Aquário. Fora essas confusões. Vamos ver o que Aquário pega aí até o final do mês, nos próximos dias. Mais o que a gente tem para Aquário aqui, que a gente pode estar falando. Eu acho que aqui, gente, só para amarrar, né, essa ponta, muito disso que você está sentindo, muito desse fardo é através dessa questão espiritual densa que você está enfrentando, tá? Ah, mas eu não acredito nisso. Então, você acredita em inveja? Olho grande? É isso. Tem alguém aqui botando um negócio em cima de você que tá... Por quê? Não me importa. Não quero saber, não é isso que eu vim perguntar aqui. Não sei quem é você, se você é uma pessoa boa, se você não é, enfim, se você é com você mesmo, tá? Por que isso aqui tá aqui? Não, eu quis perguntar ali através de quem veio, né? E expliquei, dei a orientação. Mas não sei por quê. Agora, que existe. Existe aqui mais influências, mais companhias, talvez, sabe? E aqui você sentindo esse peso do mundo nas suas costas. E como que resolve isso? Vai ter que pensar aí numa solução. Quais são os melhores caminhos para sair disso? Aonde eu posso ir? Com quem eu posso contar, né? Próximos capítulos aqui, coisas a mais extras aqui para Aquário, por gentileza, nesse momento. Rei de Copas. Mais o quê? 8 de ouros. Vamos lá. 4 de paus. 3 de espadas. 5 de paus. Fundo de deck, 10 de copas. Rainha de ouros. Imperatriz. 7 de paus. Gente, eu queria falar sobre coisas novas, mas não dá. Aqui trouxe Rainha de Copas. O Sol, Pajem de Espadas, Rainha de Paus. As de Ouros, o Mago, de novo. As de Paus. O Mago com As de Paus. A Temperança, As de Espadas. Ai, ai. Gente, aqui de novo, tá? É alguém trabalhando muito em cima aqui. Tem inveja, talvez, da relação que você tem ou tinha com uma pessoa que parecia ser... O Rei de Copas é uma figura incrível, né? É um amor equilibrado, um amor encantador, sabe, genuíno. Uma figura emocionalmente equilibrada, enfim. E aqui tem o 8 de ouros, que é a carta do trabalho, né? De você estar ali fazendo uma função, dando continuidade, trabalhando, né? 4 de paus são conquistas, muito de relacionamento. E aqui tem a carta 3 de espadas, que é a traição, que é a ferida, que é uma carta muito ruim, com outras 2 pessoas aqui enfiando uma espada no seu coração. E o 5 de paus, uma disputa, um conflito. Tem como eu falar que isso aqui é bom? Não. Então aqui eu acho que a gente volta naquela pessoa que está aí de olho, enviando energias horríveis para você, num conflito aqui, trabalhando em cima dessa sua relação, tá? 10 de copas aqui, ó, com a Rainha de Ouros, ela querendo para si. A Imperatriz, de novo, a gente pode estar falando aqui de uma mulher, mãe, ou uma mulher que está grávida, ou uma mulher que você conhece que tem filhos, ou a sua mãe, enfim. 7 de paus, trazendo aqui essa confusão. E por conta de sentimentos, gente. Muitos sentimentos aqui na mesa. A Rei de Copas e a Rainha de Copas abrem e fecham essa pergunta que eu fiz sobre coisas que estão acontecendo na vida de Aquário. Abrem e fecham, se cruzam. E aqui o 10 de Copas se cruza com 5 de paus. O fim de uma relação, só que muito conflituosa, mas uma relação boa. Ok? E aqui a Rainha de Ouros eu quero, eu posso e eu vou. Para outros, a gente pode estar falando o quê? Para você ter cuidado com as suas próximas relações, porque parece muito encantador. Mas você procure saber
o que existe por trás de cada coisa, quanta coisa tem, né? Então, procure saber quem é, procure saber para onde vai, o que quer com você, onde vive, sobre família, sobre o que realmente essa pessoa tá passando na vida, se ela fala a verdade e tudo mais. Sempre procure saber, porque para você não cair em mais uma cilada, sabe? E aqui, muito cuidado com essa pessoa, gente. Muito cuidado com essa pessoa, porque essa pessoa tá muito em cima. Tá muito em cima, sabe? Talvez aqui vocês estejam enfrentando realmente o fim de uma relação que foi bastante duradoura, e isso a gente vem falando nas leituras de Aquário há semanas, e aqui parece que Aquário ainda está enfrentando isso. Se você não assistiu as outras leituras de Aquário, vá aqui no canal, na playlist de Aquário, tem todos os vídeos, toda semana sai vídeo de Aquário. E a gente está há semanas falando sobre o fim de uma relação de Aquário. Muitos aquarianos aí encerrando relações com piscianos, tá? Que as leituras de peixe têm muito a ver com as leituras de Aquário toda semana. Toda semana. Vou até puxar aqui para entender. Cabeça de Aquário nesse momento, sentimentos, enfim, rumos para Aquário. Gostaria de trazer uma leitura aqui incrível, cheia de coisas maravilhosas, gostaria, mas não é o que a espiritualidade me permitiu trazer nesse momento. Vamos cuidar, então, aqui para você remediar. Cuidar do que está sendo feito, um alerta para você enxergar o que está acontecendo na sua vida. E isso é muito bom, a gente está sendo alertado, a gente está vendo a verdade, gente. Enxergar a verdade é melhor do que ficar com os olhos tapados, às vezes enxergando ilusão, né? Olhando uma coisa como ela não é. Saiam da ilusão. Resolvam seus conflitos, assumam suas coisas e bota para torar, sabe? Mete o pé. Bora que você é suficiente. Vamos lá, mente e cabeça de Aquário nesse momento, conselhos, enfim, geralzão, para encerrar a mesa de Aquário. O que as cartas querem dizer? Reflexão, ó, momento de você aí, tá? Se olhando, se vendo, refletindo. Mas o quê? Ouvindo sua própria intuição, ó. O bem-estar material, de novo, a carta do financeiro aqui, ó. O guia, alguém vai te ajudar, tá? O despertar e a difícil lição. Aqui você vai ser guiado, e essa carta do guia é muito espiritual. Clarifica o guia para mim, por favor. A inocência, mais o que? Para o guia. Clarifica a carta do guia, por favor. Ai, meu Deus, só um minutinho. A caridade e a inveja. A inveja é a gente querer pra gente o que a gente não tem, certo? É o que eu sempre falo aqui. Nem sempre é uma coisa ruim, tá? Nessa carta aqui. A caridade, a doação, precisando de ajuda, tá? Porque você tá num momento onde você não tem ajuda e você precisa dessa ajuda. E aqui você tá com o seu pedido mais puro de ajuda. E aqui pedindo a espiritualidade, e aqui você vai ter essa ajuda sim, tá? O guia tá aqui sendo guiado por um menino, entre muitas confusões no entorno, tem aqui uma guiança, ok? A difícil lição é o momento que você está passando, mas tem um despertar aqui, né? Através da sua intuição, aqui de pensamentos, de reflexões, de ideias que vão surgindo até para ajudar no seu financeiro. Com a carta do bem-estar material aqui, a espiritualidade vai ajudar você a trazer novas soluções para o seu caminho espiritual, ok? Vamos ver aqui o que a espiritualidade tem a dizer para Aquário nesse momento quanto a essa parte energética, espiritual, enfim. Carta da inocência pulou de novo, como se estivesse dizendo, olha, paz, vou te livrar disso aqui, tá? Mas o quê? Vou pegar o fundo de deck. A missiva, comunicação aqui do espiritual para com o Aquário mesmo, trazendo uma mensagem de que tudo vai ficar bem. Procure se cuidar, procure se limpar energeticamente falando, que a espiritualidade está aqui acompanhando o seu processo, tá? Vamos ver aqui soluções. Última pedida aqui. Soluções. Onde Aquário pode procurar uma solução para o seu financeiro nesse momento, sabe?
A raposa. Mais o quê? Estratégia, planejamento, tá? A montanha, a flor, a rosa. Os ratos. E o acordo. Talvez aqui exista uma parceria, um acordo com uma pessoa que já fez parte do seu passado em questão profissional. Talvez essa pessoa esteja um pouco afastada de você e talvez ela surja para te ajudar nessa questão aqui, tá? Porém, vendo por um outro lado, é aqui você usando de estratégias que parecem um pouco difíceis nesse momento, parecem um pouco inatingíveis, tá? Eu queria muito fazer isso aqui, mas para chegar lá, eu tenho que dar uma volta danada e conquistar aqui uma confiança que eu perdi, sabe? Aqui eu vejo muito isso. E você precisa reconquistar essa sua confiança, entender que você consegue sim, que você pode pedir ajuda sim, que você pode conversar com outras pessoas sim, e pessoas que de repente nem fazem mais tão parte assim do seu cotidiano, pessoas que estão um pouco mais afastadas, como eu falei. É você que, de repente, dando uma sondada, dando uma analisada. Estratégia, gente, é a palavra do momento na sua mesa, tá? A ansiedade aqui vai rolar, mas você precisa até dela. Vai ser aquela ansiedade que a gente precisa para resolver as coisas, para sair do buraco, sabe? Aqui tem a carta da conquista, da vitória, no fundo, a carta da transformação, a carta dos novos caminhos. Então, assim, vejo aqui você saindo desse buraco, você recuperando sua vida financeira através de um projeto, de uma parceria, tá? De uma conquista aqui que você vai ter com muita estratégia, um novo plano, talvez aí um novo negócio, olhando para um novo tipo de negócio, uma nova carreira, mas você vai procurar, saia do lugar. Às vezes a gente fica lendo, né, as coisas, vendo as mesas, as tiragens e tal, e a gente fala, poxa, só tem isso, só tem aquilo, mas o que você está fazendo para mudar, sabe? Não adianta você só querer que as cartas te digam o que fazer. Não adianta só você querer que as cartas falem para você a solução de tudo. Às vezes, a solução está no seu cérebro, na sua mente, na sua inteligência, na sua estratégia. Você tem o poder de criar, gente. Olha aqui. Nós somos o mundo. A completude, a peça que falta, está bem aqui na mente, ó, na cabeça dessa imagem aqui. Nova visão. Você precisa lembrar que você é capaz. Você precisa sentar, respirar, olhar para o horizonte e falar, o que eu vou fazer? O que eu posso criar agora? Não sou capaz. É sim. É sim. Eu sou experiência própria disso. Eu já me recriei 1 milhão de vezes nessa vida, com coisas que eu jamais imaginei que eu fosse fazer. Inclusive estar aqui no canal do YouTube, fazendo leituras de tarô, que era uma coisa que eu falava, poxa, sabe o preconceito? As pessoas têm preconceito, tá? Com tarólogo, se você não sabe. Você lê carta? E falam com um risinho no rosto, como se fosse um sarcasmo, sabe? Do tipo vidente, cigana, uns preconceitos idiotas, imbecis, de coisas antigas, passadas, retrógradas, pensamentos retrógrados, sabe? Totalmente preconceituosos, burros, estúpidos. Então, assim, isso fica na cabeça da gente, eu entendo. Tem coisa que às vezes a gente fica, poxa, mas aí vou ter que falar que eu faço isso, e vou ter que dar 10 passos para trás. É isso sim. Vai ter que dar. Eu já dei 1 milhão de vezes na minha vida. Você consegue também. Eu não sou diferente de ninguém. Não sou melhor nem pior do que ninguém. Mas é possível. Sabe por quê? A necessidade faz a oportunidade. Entende? O que você não pode é ficar dependente. Nem de você, nem de ninguém. Você vai atrás dos seus sonhos. Você se recria, mas eu nunca pintei um quadro. Pega um papel, uma caneta, começa do zero. Vai que você descobre que você sabe desenhar. Mas eu nunca joguei carta. Vai que você pega um baralho. Eu achei um baralho aos meus 16 anos, no banco da praça. Um tarô. Super velhinho. E foi com ele que eu comecei. E eu nunca tinha pego no tarô na minha vida. Então, assim, eu descobri que eu sabia. E eu descobri que eu gostava. E hoje eu tô aqui. Então, assim, gente, vocês precisam descobrir, olhar pro lado. Para de olhar só para frente. Olha para o simples. Eu falei isso ontem para Sagitário. No vídeo de Sagitário, que aliás foi um videozaço. Chorei tudo, foi lindo. Então, às vezes, você precisa entender que você é capaz sim. Mas eu já não tenho mais idade. Tem sim. Eu não consigo me levantar, então faz sentado. Sabe por quê? É bom para sua mente. É bom para você. Antes de ser bom para os outros, é bom para você.
para exercitar a sua memória, a sua mente, sua inteligência, suas estratégias, seu foco, sua atenção. Tudo. Se a gente fica parado, tudo dentro da gente para junto. Para a saúde, para a expectativa, para vigor, vitalidade, para tudo. Então aqui você precisa buscar novas visões. Gente, essa carta é a carta da mesa. Simplesmente. É você olhando para o novo. O que eu vou fazer agora? Então você vai experimentar, degustar. Tá? Degustação. Aquário vai enfrentar uma degustação financeira aqui agora. Onde eu vou fazer dinheiro? Vou testar. Então vá, porque tem vários caminhos interessantes aqui para você. E você só precisa ter força de vontade e querer experimentar. Não ter vergonha, não ter preconceitos, não ter... se livrar desse fardo. Se livra disso. O fardo, eu acho que, além de ser uma carga energética que colocam em cima de você, além de ser inveja, olho grande pelo que você tinha, além de você estar enfrentando perdas consideráveis nesse momento, você, às vezes, é seu próprio fardo. Tá? Então, você, às vezes, é seu próprio obsessor. Tá? Então, vai dar certo. Mas dá o primeiro passo. Beijo.